Uma nova família, parte 16. Sabia o leitor que Deus criou tudo para que um dia ele viesse e reinasse sobre a terra e que sua igreja, o povo do novo pacto, ou sua nova criação, é a maturação e a culminação plena da história? Que durante os séculos passados, com tudo que neles existiu, Deus desenvolveu sua grande obra com a qual glorificará hoje a seu nome sobre todas as nações? Comparemos simplesmente o desenvolvimento milenar e complexo de tudo que foi criado com o desenvolvimento oculto e silencioso do gusano, que através de sua metamorfose física, de repente se converte em uma volátil, radiante e bela mariposa. Amável leitor, somos a geração a quem Deus designou para ver hoje o que ninguém viu e para viver sobre esta terra o que ninguém viveu. Antes que existissem as coisas visíveis de sua criação, sua nova família celestial já existia. Vejamos um quadro dessa nova criação ou família celestial de Deus lá no terceiro céu. Vejamos esse quadro através daquele velho diálogo que Deus sustenta com Jó nos difíceis dias de sua grande aflição. Voltemos à pergunta de Deus a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando louvavam todas as estrelas do céu e se regozijavam todos os filhos de Deus? Agora perguntamos novamente: quem são essas estrelas da alva que louvavam a Deus enquanto ele fundava a terra? Acaso essas estrelas da alva não é a mesma família de Deus com a qual ele hoje reinará sobre a terra? Dizíamos em uma joia anterior que é o próprio Deus quem tem que responder à pergunta de Jó. Que até mesmo no profundo de seu espírito, Jó sabia onde ele se encontrava quando Deus fundava a terra, mas agora sua mente carnal lhe ocultava aquela realidade. Então, Deus responde a Jó sua pergunta e lhe diz: tu sabes, pois então já eras nascido, e é grande o número de teus dias. Jó 38, 21. Certamente Jó sabia, porque quando o Criador fundava a terra, Jó já havia nascido. E não só havia nascido, senão que Jó se encontrava presente entre os filhos de Deus e se regozijava quando Deus fundava a terra. E se lá não existia nem mesmo o tempo, e tampouco existia a carne, então qual seria o número dos dias de Jó quando Deus fundava a terra? Agora, se o abençoado leitor é uma das primícias do Senhor, convertidas hoje à pregação de Jesus Cristo homem, então você também já havia nascido, e você estava presente contemplando o portentoso espetáculo da fundação da terra. E você, em seu espírito, tem uma idade tão remota e desconhecida quanto a de Jó. Com certeza, você formava parte dessa nova família angelical que Deus já havia criado para louvor da glória de sua graça. São muitas as coisas que nos foram ocultadas pelo véu de carne, com o qual Deus nos vestiu para nos trazer aqui para a terra. Isso quer dizer que quando este véu terrenal nos for tirado hoje, no grande dia da transformação, e formos revestidos com aquela nossa habitação celestial que tínhamos quando Deus fundava a terra, então poderíamos fazer regressar em nossas mentes o espetáculo dessa primeira criação, e se nos abririam os espaços dessa dimensão oculta. Entretanto, são muitas e muito fascinantes as perguntas que Deus faz a Jó, as quais aparecem no capítulo 38 de seu livro. Sem dúvida, Deus não faz esta série de perguntas a Jó para medir sua capacidade intelectual ou sua intensidade recordatória, senão para dar a Jó uma breve informação sobre seu passado angelical de um Deus. E cremos que toda essa breve informação que permaneceu escrita neste livro de Jó foi para nos abrir hoje as janelas da revelação, para que esquadrinhemos as profundidades de sua ciência e com o que Jesus Cristo homem hoje nos aclarou, saibamos antecipadamente o que Deus nos concedeu, enquanto este véu de carne não nos for tirado. O Senhor veio hoje à terra como mediador entre Deus e os homens para renovar a seu povo no espírito de sua mente, trazendo consigo a ciência com que fomos ensinados por ele no terceiro céu depois que fomos criados. Nos dias de sua carne, Jesus de Nazaré se referiu a esse passado celestial quando em certa ocasião disse a seus discípulos: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que ouviu ao Pai e aprendeu dele, esse vem a mim. João 6, 44 e 45. Entretanto, Jesus não estava falando aqui de si mesmo em seu véu humano como Cordeiro de Deus que veio morrer pelos pecados do povo. Jesus estava falando de seu véu humano como Filho do Homem, que viria à terra por segunda vez. Jesus estava falando daqueles que foram ensinados por Deus no terceiro céu, antes que o mundo existisse.
Jesus estava falando da família de Deus, que 2000 anos atrás ainda não havia participado de carne e sangue aqui na terra. Então, estas palavras de Jesus se cumprem perfeitamente hoje com a aparição de Jesus Cristo homem, para edificar sua igreja e com a pregação do evangelho do novo pacto revelado a Paulo. Este evangelho é a ciência que o ressuscitado revelou a Paulo e que Deus predestinou para a glória eterna de seu povo. É a ciência do Espírito, para o Espírito daqueles que foram predestinados em sua pré-existência angelical, para que fossem hoje a grande e nova família de Deus em sua nova criação. A razão pela qual, quando seus escolhidos ouvimos hoje a voz de Jesus Cristo homem, reconhecemos imediatamente essa voz, é porque já havíamos ouvido em nosso passado angelical, quando fomos ensinados por ele. João 6, 44 e 45. Em seu véu humano chamado Jesus de Nazaré há 2000 anos, o Senhor havia dito: minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço e me seguem. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. João 10, 14 e 27. Mas veja, abençoado leitor, que Jesus naquele momento estava falando de nós hoje e de sua vinda até nós hoje. Antes disto, Jesus havia dito: tenho outras ovelhas que não são deste redil. Aqui se refere a nós, os gentios. Aquelas também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10, 16. Perguntamos ao abençoado leitor: durante 2000 anos do chamado cristianismo dentro do sistema religioso tradicional, quando e onde começou a se cumprir a verdade escrita de um só rebanho com um só pastor? Começou a se cumprir neste último século com a segunda e última vinda do Filho do Homem à Terra. Somente no ministério internacional crescendo em graça se encontra hoje esse rebanho com um só pastor sobre a terra. É maravilhoso e instrutivo regressar ao nosso passado angelical para nos encontrarmos hoje com o nosso presente e também com o nosso futuro. E ainda que não tenhamos memória pessoal acerca desse passado, a Bíblia nos dá um pouquinho de luz acerca da glória desse passado. Logo, com tudo o que Jesus Cristo homem nos explicou hoje com respeito à transformação do corpo, começamos a entrever a glória vindoura de nosso futuro. Rodear a terra e andar por ela, como supostamente o fizemos em nosso remoto ontem, será amanhã uma interminável e indescritível experiência com as capacidades que nos foram acrescentadas hoje no aperfeiçoamento de nosso espírito. No Evangelho da Incircuncisão nos é dito: porque com uma só oferta fez perfeitos para sempre aos santificados. Hebreus 10, 14. Em outra parte diz que somos os espíritos dos justos feitos perfeitos. Hebreus 12, 22 e 23. Então, que vantagens temos hoje em relação a ontem? O que não nos acontecerá em relação ao que aconteceu ao querubim grande e protetor? Seu coração se exaltou por causa de sua formosura, e sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Ezequiel 28, 17. Entretanto, Satanás não foi aperfeiçoado por redenção como nós hoje fomos. De Satanás se diz: perfeito eras em todos os teus caminhos, até que. Ezequiel 28, 15. Ao contrário de nós, os redimidos, se diz que fomos feitos perfeitos para sempre. Então, nosso coração jamais se exaltará hoje por causa de nossa formosura, nem nossa sabedoria se corromperá hoje por causa de nosso esplendor, porque fomos feitos perfeitos para sempre. Ah, papai, a pluma de JH para aquele que veio nos aperfeiçoar com sua ciência, José Luiz de Jesus Miranda, para Liz, sua ajuda idônea, para sua filha e para sua amada em todas as nações, com muito amor.